Amém, queridos? Apocalipse 3, a partir do verso 14. Muito bem. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, pedimos por misericórdia, fala ao nosso coração, cumpre o teu querer, meu Pai, através dessa tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não há uma situação tão real para a gente, que é você observar, as aspirações das pessoas, principalmente a aspiração por vencer na vida. É interessante notar outra coisa. Você já observou que quando a gente para dizer que alguém venceu na vida, normalmente isso está relacionado com o sucesso financeiro profissional? Fulano venceu na vida. Você está falando de quê? Ele cresceu, fez faculdade, teve uma empresa, e não sei o quê. Enfim, deu tudo certo para ele. Normalmente a gente tem essa tendência, e é o que a gente mais ouve. E admiramos as pessoas que superaram as adversidades da vida e venceram nesse aspecto. Bom, nenhum problema nisso. As pessoas podem realmente ter êxito, na vida profissional, na carreira, ter sucesso financeiro. Mas observemos que não é justo, correto, considerar o sucesso da vida de alguém como se isso fosse apenas material e financeiro. Até porque, queridos irmãos, existem muitas pessoas que conseguiram obter muito sucesso financeiro na vida, mas não conhecem alegria, paz nem felicidade. Todo o bem que adquiriram traz sobre muitas pessoas, na mesma proporção, muitas dores e angústias. E por que estou dando essa ênfase? Porque essa igreja de Laodiceia, ela se achava rica, e era de fato financeiramente rica. Mas Jesus está dizendo,
a esta igreja, entre outras coisas. Você não se dá conta da sua miserabilidade. Você não se dá conta da sua pobreza. Queridos irmãos, veremos hoje sobre essa igreja, então, que estava muito satisfeita com a sua riqueza. E estava satisfeita consigo mesma. Estava feliz. E não percebia a sua real situação. Mas vamos ver também que o Senhor graciosamente convida essa igreja ao arrependimento e a uma vida de comunhão com Ele. E isso não estava relacionado à situação financeira, se era boa ou ruim. Queridos irmãos, vamos entender então qual é o contexto desses irmãos aqui de Laodiceia. A cidade rica e autossuficiente. Certo teólogo trouxe o contexto dessa igreja nessa ocasião em que ela recebe essa carta. Era uma igreja próspera e era um centro comercial e administrativo de toda a região. Sabe o que a gente hoje chama de uma cidade polo? Aquela cidade onde tudo gira em torno dela. As cidades da redondeza vão para lá porque lá é onde tudo se resolve. Antigamente, aqui o pessoal dizia que ia em Vila Velha, né? Morava em Vila Velha, mas ia em Vila Velha porque queria dizer que ia no centro da cidade, onde tudo se resolvia. Então essa cidade, ela tinha essa característica. Era inclusive um centro bancário, lugar onde se mexia com dinheiro, havia banco naquele lugar. Queridos irmãos, era uma cidade produtora de tapetes e tecidos de uma especial lã negra. Era uma cidade realmente rica. Quer saber mais? Lá tinha uma escola de medicina. E a cidade era muito famosa porque produzia medicamento, especialmente um colírio para doenças nos olhos. Era uma cidade muito importante, muito sofisticada. Porém, Jesus chama atenção porque essa cidade, ela demonstrava se orgulhar da sua autossuficiência. Sabe aquela situação, nós estamos bem demais, a nossa situação é realmente muito boa. E de fato era. Para os irmãos terem uma ideia, essa cidade, ela passou por um terremoto no ano 61, entre 61 e 65, depois de Cristo. Essa carta foi escrita em meados do ano 90. Ou seja, era uma cidade que, usando uma linguagem hoje, havia ressurgido das cinzas. Observe um detalhe, essa cidade não precisou de nenhuma ajuda do império para a sua reconstrução. Ela se reconstruiu sozinha, sem precisar de ajuda de Roma e de ninguém, de tão rica que ela era. Percebe? Então, veja que o contexto dessa cidade é um contexto de poder socioeconômico. E o que ocorre aqui, irmãos, e esse é o grande problema, é que os cidadãos daquele lugar tinham orgulho a partir do que eles possuíam. Eles orgulhavam-se da condição em que eles viviam. Mas a questão é que os cristãos, a igreja do Senhor que servia a Deus naquele lugar, havia de alguma forma sido influenciada por essa mesma maneira de entender os valores da vida. Aquela igreja também se vangloriava da sua posição social e econômica. Queridos irmãos, é muito importante observar que cada uma dessas cartas traz para nós motivos de reflexão. Uma tinha abandonado o amor, outra
se julgava tão pequena que não reconhecia os seus valores. Outra caminhava muito bem, mas aceitava algumas heresias e não tomava atitude quanto a isso. Então, cada igreja tinha uma situação para que sirva de alerta para a igreja em todo tempo e época. Essa, ela tinha o problema dessa vaidade, desse orgulho, dessa autossuficiência, de achar que, por causa da condição que eles tinham, eles estavam de fato muito bem. Isso fica muito claro, irmãos, muito claro. Quando Jesus, ele fala, ele expressa o que a igreja, o que aqueles irmãos estavam dizendo. Olha só, Jesus, o remetente da carta, diz para a igreja, da seguinte forma: olha, você diz, sou rico e próspero, no verso 17, não preciso de coisa alguma. Isso era tão comum no coração daqueles irmãos, que Jesus lançou isso na carta e mandou para eles: olha, sabe o que vocês têm dito? Vocês têm dito que vocês são ricos e prósperos e que não precisam de coisa alguma. E que não precisam de coisa alguma. E o próprio Jesus acrescenta: e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e que está nu. Queridos irmãos, agora a gente, para entender essa ilustração que Jesus traz aqui sobre água quente e água fria, ele fala sobre mornidão e frieza, mas isso está relacionado com as águas das nascentes daquela região. Veja, o Vale do Lico, a região onde estava Laodiceia, abrigava 3 cidades importantes registradas aqui na Bíblia Sagrada. Laodiceia, a cidade de Hierápolis, que tinha uma nascente de águas termais, como acontece, por exemplo, ali em Caldas Novas. E tinha também ali a cidade de Colossos, que tinha fontes de água fria. Então observe que Jesus sempre utiliza uma linguagem aqui que está relacionada com a realidade do povo, para que o povo entenda. Laodiceia era de fato a cidade mais importante entre elas. Só tem um detalhe: Laodiceia não tinha nenhuma nascente de águas, nem água fria, nem de água quente. Então, o que acontece é que ela dependia de um aqueduto que trazia uma água que chegava morna para eles. Geralmente, observa-se que, no entendimento de muitos teólogos, que essa água, ela, além de ser morna, ela não era muito pura e tinha um certo odor. Então, quando Jesus está falando sobre mornidão, Jesus está trazendo a eles esse entendimento, o entendimento de que eles estavam sendo desagradáveis. Vocês são mornos, vocês são desagradáveis. É essa a ideia. Então note que, apesar de Laodiceia, irmãos, estar às margens desse rio Lico, de um rio ali, no verão, esse rio, ele, em algumas épocas, ele secava totalmente. E quando o rio secava totalmente, precisava de utilizar essa água canalizada, morna e impura. Então Jesus utiliza essa linguagem para descrever a postura dos laodicenses. Vocês não são quentes como as águas de Hierápolis, e vocês não são frios como as águas de Colossos. Vocês são mornos. Causa náuseas.
Jesus estava dizendo. Mas note que Jesus, o remetente da carta, ele faz aqui, irmãos, na abertura, depois de falar que a igreja de Laodiceia receberia essa carta, e falamos aqui de algumas características dessa cidade, Jesus agora, ele lembra os laodicenses acerca de quem é o remetente da carta. No verso 14, parte B, ele diz: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O Amém, observe isso, irmãos, o Amém não é uma pergunta, é uma afirmação. Às vezes a gente utiliza, essa forma como uma pergunta, amém, irmãos? Mas a Bíblia, ela não traz nenhuma interrogação quando expressa o amém. O amém é uma palavra de autoridade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Portanto, ele está dizendo que ele é o amém, ou seja, ele é a esperança definitiva que tudo cumpre. Eu sou o Amém. Eu sou decisivo. Eu que defino as coisas. A autoridade pertence a mim. Esse é o sentido do eu sou o Amém. Ele fala de ser a testemunha fiel e verdadeira, é a revelação de toda a verdade, cumpridor fiel de todas as promessas de Deus. Ele é. Toda a verdade se encontra nele. Ele é a fiel testemunha de toda a verdade. Ele é a revelação máxima de Deus. E também ele fala que ele é o princípio da criação. Em algumas traduções, a minha diz exatamente o soberano da criação, porque o soberano expressa realmente a ideia do texto. Alguém lendo o princípio da criação de Deus pode ter o equívoco de pensar, pode cair no equívoco de pensar que Jesus tenha sido criado, mas não é isso. O sentido aqui do princípio não é de ter sido criado, porque ele é Deus. O sentido aqui é que ele é o princípio da criação, no sentido de que, como João escreveu no Evangelho, capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio da criação de Deus, ele é o soberano da criação de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não foi criado, Jesus é Deus. Então ele fala a esta igreja: quem está falando com você, povo de Laodiceia, é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E ele então destaca a realidade daquela igreja. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Obras inúteis, nem frias, nem quentes. Nem serviam para refrescar, nem serviam para confortar. Quando se observava o que eles podiam fazer com seus próprios recursos, era realmente algo admirável. Quando eles se vangloriavam da riqueza e que não precisavam de nada, a gente pode imaginar uma estrutura espetacular. A gente pode imaginar, irmãos, algo invejável. Mas note bem, era belo, mas era sem vida. Porque Jesus disse: eu conheço as obras de vocês. Só que tem uma coisa: você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Uma coisa definida. Mas não é.
A mornidão, irmãos, aqui representava uma indiferença religiosa, uma apatia, que tornava aqueles irmãos inúteis no propósito de salgar e de iluminar. Jesus está dizendo: olha, vocês são mornos. Isso não me agrada. Jesus destaca, irmãos, que eles estavam se vangloriando das suas riquezas. E aqui repito o verso 17: você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Eles estavam seguros naquilo que eles podiam fazer e realizar. Eles estavam sendo confiantes naquilo que eles mesmos podiam realizar. A confiança deles não estava em Deus. Eles faziam com o próprio bolso. Eles faziam com as suas próprias capacidades e riquezas. Por isso Jesus faz questão de dizer: você diz, adquirir riqueza e não preciso de nada. A minha confiança está naquilo que eu tenho. Então Jesus mostra a sua reprovação. E traz então essa frase que às vezes soa mal, até de ler e de ouvir: estou a ponto de vomitá-los. Eram mornos e não enxergavam a sua verdadeira miséria. Se achavam felizes, mas a situação era de fracasso. Queridos irmãos, após trazer para estes queridos, amados irmãos que ali viviam, mostrar a eles a reprovação, porque o verso 17 termina dizendo: você acha que é rico, mas você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você já parou para perceber, irmãos, na sociedade em que nós vemos e vivemos, quantas pessoas acham que estão bem demais? Acham que estão bem demais. E você olha e pensa: meu Deus, quanta cegueira. Vivendo dessa forma, gastando suas vidas desse jeito, e achando que estão bem. Irmãos amados, é a interpretação do que vale realmente, do que importa realmente. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não se importam sequer com o próprio nome. Não se importam. E quando nós olhamos para os maiores da sociedade, que são os líderes, nós vemos isso, irmão, numa clareza. Eu não sei você, mas eu fico pensando: gente, será que não tem um pingo de vergonha na cara? Não tem uma gota de vergonha na cara, não queima nem um pouco. De tanto que são corruptos e mentirosos. Fazem isso com a cara mais limpa, mantendo uma pose de quem tem razão, de que está certo. Não estava nos planos, mas irmãos, o que temos visto agora do rombo do INSS. Como que alguém não pode dormir, sabendo que anda em carro importado, compra mansão, tirando poucos reais de quem muito pouco tem? Sabendo que está tirando 60, 80 reais por mês de quem ganha um salário mínimo,
e precisa daquele dinheiro para comprar remédio e comer, viver no limite, e faz isso com a cara mais lavada, e porta com o ar de quem está bem, se orgulha ainda, faz pose. Irmãos, estou aqui tentando contextualizar um pouco da maneira como Jesus olhou para esse povo dessa cidade. E agora, fazendo especificamente para a igreja, porque eu falei que no sentido geral do povo da cidade. Mas você tem visto como que o povo que se chama povo cristão consegue fazer corrupção? Corrupção com dinheiro de igreja, corrupção com dízimo, com oferta, fraudes em nome de Deus, extorsão por meio da palavra distorcida. Jesus estava olhando para aquele povo e dizendo: olha, vocês são mornos, não é quente, não é frio. Irmãos amados, ele fala aqui de um povo que precisa de compaixão porque é pobre, cego e nu. Depois então de mostrar a condição daquele povo que achava que estava bem, que não conseguia enxergar a condição ruim, a sua reprovação, Jesus dá um conselho. Um conselho para que eles pudessem obter a verdadeira riqueza. Agora eu queria que você pensasse um pouco no choque de realidade desse povo quando recebe aquela carta. Que veja, Jesus disse: melhor, eles foram chamados de pobres e miseráveis, sendo prósperos. Olha, que constrangedor. Eu, pobre e miserável, olha a minha situação. Olha como que eu estou bem. Chamados de cegos, apesar de terem ali os recursos para a produção de remédios para melhorar a visão das pessoas. Veja a conexão que Jesus fez com o que eles tinham de valor. E chamados de nus, enquanto eles se vestiam dos belos tecidos que produziam. Então, olha, Jesus pega tudo aquilo que eles tinham de referência de valor e diz: olha, vocês se acham prósperos, mas são pobres e miseráveis. Vocês acham que ajudam os outros a enxergar, mas vocês são cegos. Vocês se vestem desse material importante e belo, mas vocês estão nus. Então Jesus orienta eles: olha, vocês precisam comprar de mim ouro refinado no fogo. Aí vocês vão se tornar ricos. Irmãos, eu preciso trazer aqui uma referência de um versículo de Isaías, capítulo 55, no verso 1. Porque quando Jesus fala de comprar, a gente precisa entender aqui o contexto disso. Lá em Isaías 55, verso 1, uma palavra de Deus para o povo, diz o seguinte: olha, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite
sem dinheiro e sem custo. Jesus está falando aqui, irmãos, da sua graça. E fala assim, ó, venha e compre o ouro refinado no fogo. Ele está falando aqui, irmãos, da sua graça. Não está falando para comprar com dinheiro. Não está falando para você, como muitos fazem por aí, dizendo que o dízimo, que a oferta, vai comprar bênção, vai abrir porta, vai fazer não sei o quê. Não, irmão. Nunca foi e nunca será. Jesus nunca esteve à venda. Ele se entregou por amor, ele pagou o preço por amor. E não há nada que o homem faça que possa comprar dele alguma coisa, que possa tornar o homem digno de alguma coisa, merecedor de alguma coisa. Qualquer coisa que o homem cristão recebe é por causa da graça de Deus. Então veja, Jesus fala da sua graça. Ele oferece a salvação e uma satisfação que só Ele pode dar, comprar e sem custo, sem dinheiro. Ele está falando aqui, irmão, de arrependimento, porque o preço Ele já pagou. Venha e compre de mim ouro refinado no fogo. Compre e compre sem dinheiro. Apenas arrependa-se. Irmão, você imagina se alguém quisesse se aproveitar dessa igreja rica como era nesse momento? Ia dar muito certo. Traga do seu ouro, traga da sua prata, traga do seu dinheiro. Encha a igreja do seu dinheiro. Mas Jesus falou assim, não, isso aí não tem valor. Compra do ouro refinado em fogo, porque esse ouro só eu posso dar. Compra do ouro puro, do ouro limpo. Amados irmãos, observemos, ouro refinado pelo fogo representava a verdadeira riqueza espiritual, a fé e os valores celestiais. Ele estava dizendo, olha, o que está fazendo falta para vocês, não é isso aí que vocês já têm. O que está fazendo falta para vocês é a riqueza celestial. É disso que vocês estão precisando. Ele fala também, irmãos, olha, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Quando fala da vestidura branca, irmão, está falando de justiça e retidão, das virtudes espirituais, de uma vida transformada. Ele está dizendo, veja, apegue seus valores celestiais, de maneira que esses valores celestiais, eles sejam vistos na vida de vocês por uma conduta justa, por uma conduta de retidão, pelo testemunho de uma vida transformada. Meu irmão, não existe nada que comprove a conversão de alguém, a não ser uma demonstração de vida em arrependimento. E ele fala também, irmãos, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Essa parte é muito especial. Porque, irmãos, tudo depende muito de como que a gente vê a vida. Às vezes a gente sofre por causa da maneira como a gente vê a vida. A maneira como a gente interpreta as coisas. Ele falou, compre colírio. Olha só, você nota que ele está falando para comprar o colírio dele? Compra o colírio. Veja, compra o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está falando, irmão, de uma busca por discernimento. Uma busca por discernimento. Uma cura da cegueira espiritual. Para que a gente interprete a vida, irmão, segundo
a fé. A igreja precisa voltar a interpretar a vida pelos olhos da fé. Quando o apóstolo Paulo, irmão, interpretava a vida dele, ele interpretava pelos olhos da fé. Quando todos os heróis da fé mencionados na Bíblia interpretavam a vida, eles interpretavam a vida pelos olhos da fé, pelos valores celestiais, pela verdade conhecida. E veja, é por isso que ele começa a carta dizendo: gente, quem está falando é o Amém. Quem está falando é a testemunha fiel e verdadeira, é o soberano da criação de Deus. Vocês precisam parar de interpretar a vida conforme o mundo, e vocês precisam passar a interpretar a vida a partir da revelação daquele que é fiel e verdadeiro. A partir daquele que é fiel e verdadeiro. Irmãos, como isso é importante. Como isso é importante. E agora, irmãos, a gente caminha para a última parte, sobre o bem e o propósito da correção. Porque o verso 19, depois dele falar tudo isso, irmãos, o verso 19 começa dizendo o seguinte: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Irmão, vou falar para você uma coisa aqui. Acho que foi sexta-feira, faleceu um grande empresário lá de Manhuaçu, dono da fábrica da Guzitos. Uma pessoa que investia, irmãos, demais na obra de Deus. Construiu muitas igrejas com dinheiro do próprio bolso. E eu trabalhei para ele. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu trabalhei para ele e depois que eu estava aqui, eu vim embora para cá para trabalhar com ele. Passei no tempo de experiência, 3 meses. Ele me aprovou na experiência. Passou, acho que 1 mês. Ele me chamou lá e me demitiu. Foi dureza. Foi dureza. Foi esquisito. Mas com pouco tempo, está aqui a Cláudia, que pode testemunhar disso. Irmãos, sempre gostei dele do mesmo jeito. E entendi no meu coração que aquilo que aconteceu foi algo de Deus. E conversando com outro pastor essa semana, ele falou para mim, sim, numa boa forma, ele disse: olha, você teve uma experiência que não foi boa com ele, né? E eu disse para esse querido irmão, eu falei assim: ao contrário, foi boa. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos com isso? Às vezes, irmãos, Deus usa pessoas de um jeito que não vai ser agradável para a gente. E é Deus usando. A gente tem uma mania de entender e querer entender que Deus só está usando as pessoas quando elas fazem coisas que nos agradam. Deus repreende as pessoas que Ele ama. E às vezes, irmãos, Ele faz isso através de outra pessoa. Deus usa pessoas para nos repreender naquilo que nós somos repreensíveis. E nós precisamos aprender a ter maturidade para entender isso. Às vezes um não que você tomou, alguma coisa que aconteceu na sua vida que te magoou, que te feriu,
Quem te garante que não foi o próprio Deus usando aquilo como meio de repreensão para a sua vida? Para dizer o seguinte: para, porque não é isso que eu quero de você. Mas agora eu vou confessar para você então o porquê dessa repreensão. Como Jonas, irmãos, eu vim para cá porque eu não queria ser pastor mais. Como Jonas, eu vim para cá porque eu não queria mais ser pastor e não queria saber mais disso. E foi por causa daquilo que aconteceu, que foi desagradável no primeiro momento, é que a minha vida tomou outro rumo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Fernando, que me demitiu, porque Deus estava trabalhando na minha vida através daquilo que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus repreende e disciplina aqueles que Ele ama. Talvez coisas duras tenham acontecido na sua vida, porque Deus está repreendendo você e Ele te ama. Quer mudar a rota, quer mudar a direção, quer fazer novas coisas. Deus age de maneiras que às vezes nós não entendemos. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Ele repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama. Então Ele diz: por isso, seja diligente e arrependa-se. Está na correção? Não levanta o nariz, não. Levanta a mão e glorifica. Se arrepende do que você deve se arrepender. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa nele, porque Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. E veja, é fato, quem gosta de ser corrigido, irmão? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Nem eu. Mas quem pode negar o bem da correção? A correção de Deus é uma correção para a vida. É uma correção para livrar a gente da perdição. É uma correção para fazer a gente sair da nossa vontade e voltar para a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero abrir meu coração para falar uma coisa para vocês. Eu orei muito pela vida do Fernando. E uma coisa que eu não consegui, mas eu sempre tive vontade, era de ter conversado com ele de novo. Eu senti essa necessidade de falar: meu irmão, aquilo que aconteceu foi Deus usando a sua vida. E eu orei por isso: Senhor, fala no coração dele, que aquilo foi Deus usando ele. É isso. A gente precisa olhar de forma diferente, irmãos, para as coisas que acontecem. Eu não sei por que eu entrei nesses pontos que não estão aqui no esboço. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você sobre arrependimento, que às vezes, irmãos, a repreensão, ela vem para a gente tem dificuldade de entender algumas coisas. Hoje eu estava falando com a Cláudia, com a Mariana, quando estava levando a família missionária para o congresso, que parece que não tem nada a ver, né, irmão? Mas vocês vão entender que tem a ver. Aconteceu uma coisa ontem numa luta no UFC, que o Poatan venceu a luta. E tinha na plateia um lutador da mesma categoria dele, emocionado, porque estava querendo que ele vencesse. E mostra, irmãos, ele fechando o olho com aquele ar de choro, de alegria. E depois da luta eu soube que ele foi lá na sala lá, parabenizar o Poatan. Olha, eu preciso falar com esse cara. Irmãos, o Poatan ganhou dele 2 vezes. Ele foi derrotado pelo Poatan 2 vezes. Veja,
Ele tinha, entre aspas, humanamente falando, todo o desejo de ter torcido pela derrota do Poitin e ter ficado chateado com a vitória do Poitin. Mas ele se alegrou. E eu estava hoje e eu perguntei no carro para eles, falei assim, olha, por que nós não somos assim? Por que nós ficamos tristes com a vitória das pessoas? Por que nós ficamos decepcionados quando as pessoas vencem? Isso mostra muito, irmão, da nossa condição, do nosso coração, como que é ruim. E o quanto nós precisamos de mais arrependimento e mais transformação. A gente vê num cenário de luta, e é luta para valer mesmo, é pancadaria. Alguém que já perdeu, ficar feliz pela vitória do seu algoz. E às vezes entre irmãos, nós nos machucamos por nada. Por nada. Queridos, caminhando para o encerramento, a correção de Deus, irmãos, é para a vida. Ele convoca nos irmãos para uma vida de zelo e arrependimento. Isso quer dizer um ajuste de valores. Veja, Paulo escreveu aos Colossenses, portanto, viste que fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto. Nós precisamos aprender, irmãos, a buscar mais as coisas do alto, a pensar mais nas coisas do alto, a ter mais discernimento para olhar as coisas e enxergar a vida. E ele diz então no verso 20, preste atenção, eu estou na porta, estou batendo. Eu estou na porta, estou batendo. É uma palavra para cada cristão, não está falando para ímpios, está falando para a igreja. Eu estou batendo a porta, eis que bato. A ideia aqui, irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu estou do lado de fora da igreja, e vocês ainda não viram isso. Mas eu estou batendo a porta, e o meu desejo é o desejo de estar com vocês à mesa, é o desejo de estar em comunhão com vocês. Meus irmãos, Deus usa todos os meios para nos despertar. Deus usa a palavra, irmãos, para chamar a nossa atenção. Deus chama a nossa atenção tocando na nossa consciência. Deus nos move pelo impulso do seu Espírito. Deus fala a todo momento conosco. Abra a porta porque eu quero cear contigo. Então ele fala das promessas. E observe isso. Quando ele fala das promessas no verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu chamo a sua atenção para uma coisa. Observe isso. Lá atrás Jesus falou assim, olha, vocês estão mornos e está a ponto de eu vomitar vocês. Não dá uma sensação de alguém que quer assim, expulsar, estar longe. Mas não é esse o sentido. Ele está mostrando aquela posição, olha como que vocês estão indesejáveis. Pela forma que vocês estão vivendo. Uma vida sem discernimento. Mas na verdade ele expressa a sua vontade agora, porque ele diz, o que eu quero é comunhão com vocês. Eu quero que vocês sejam vencedores, para que vocês estejam comigo. Do jeito que eu venci e me assentei no trono do meu Pai, eu quero que vocês vençam e se assentem comigo. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, disse ele. Queridos, Paulo disse aos Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O propósito de Deus, irmãos, é a nossa reconciliação com Ele. E é por isso que Ele nos corrige.
e nos chama ao arrependimento. Não seja mais morno. Seja como água fria que refresca, faz bem, ou como água quente e tem os seus recursos e promove um conforto, mas não seja morno. A conclusão é que, apesar de não ter elogios nessa carta, a gente encontra nessa carta uma demonstração da longanimidade e do amor de Deus, irmãos. Jesus não apontou erros para descartá-los, mas para chamá-los ao arrependimento e à comunhão. Sabe qual que é a pior coisa que Deus poderia fazer para mim e para você? Era dizer o seguinte: Rogério, você está bem demais, você está ótimo, muito bom. Não, irmão. A melhor coisa que Deus faz é quando nós estamos errados, Ele falar ao nosso coração, usar alguma situação ou alguém, mas apontar para nós o nosso erro, para que a gente se arrependa. Jesus mostrou sua razão para rejeitá-los, mas seu desejo era o arrependimento deles. Em resumo, é como se ele estivesse dizendo: olha, veja como vocês estão iludidos nessa vida. Acordem para a verdadeira vida. Acordem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos ouvidos, irmãos? Temos ouvido a voz de Deus? Oremos. Pai, pedimos por misericórdia a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Porque não queremos ser mornos, ó Pai, na nossa forma de servi-lo. Mas queremos, ó Deus, fazer a diferença nessa vida, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor.